Eu enterrei o corpo do meu melhor amigo no subsolo da nossa adega em Alfama, e o cheiro de vinho do Porto ainda mascara o fedor da decomposição. Minha esposa, aquela vadia de olhos verdes que jurou amor eterno sob as estrelas de Sintra, agora dorme ao meu lado, ignorando que o travesseiro dela está manchado com o sangue dele. Se o inferno existe, eu já o construí aqui, em Lisboa, e convidei todos para a festa, mas só eu sei quem vai queimar primeiro. O sol de Lisboa batia impiedoso na minha nuca enquanto eu descia a Rua Augusta, o ar salgado do Tejo misturando-se ao suor que escorria pela minha camisa de linho amassada. Eu era João Mendes, aos 42 anos, o homem que todos chamavam de o confiável, o tipo que emprestava o ombro para chorar, o dinheiro para investir e a casa para festas que duravam até o amanhecer. Minha vida era um castelo de cartas construído sobre lealdade, casado com Mariana há 15 anos, sócio de António no negócio de importação de vinhos do Douro, pai de duas meninas que ainda acreditavam em contos de fadas. Mas naquela tarde de verão, com o termómetro marcando 35 graus, o castelo desabou. Eu tinha voltado cedo do armazém Alcântara, onde as caixas de Porto Rubi empilhavam-se como torres instáveis, esperando o próximo carregamento para o mercado de Espanha. O telefone vibrou no bolso, uma mensagem de Mariana: volto tarde, reunião com o fornecedor. Beijos. Nada de novo, ela gerenciava as contas, sempre ocupada com números e viagens curtas a Porto. Mas algo no tom, na ausência de emojis, me cutucou como uma farpa sob a unha. Liguei para António, meu irmão de alma desde os tempos de escola no Chiado, onde partilhávamos cigarros roubados e sonhos de riqueza. Onde estás, mano? Vamos beber um copo no Bairro Alto. A voz dele veio rouca, hesitante: estou ocupado. Amanhã, João. Amanhã. A intuição é uma cadela traiçoeira, mas naquela hora ela uivou. Peguei um táxi até o hotel onde Mariana marcava reuniões, o Tivoli, com suas vistas panorâmicas para o castelo de São Jorge. Subi as escadas aos tropeços, o coração martelando como o sino da sede de Lisboa ao meio-dia. A porta do quarto 512 estava entreaberta, e o som que vazava era um gemido baixo, ritmado, como o balanço de um barco no Tejo em maré alta. Empurrei-a devagar, e o mundo parou. António, nu e suado, montado sobre ela. Mariana, as pernas entrelaçadas nas dele, os olhos semicerrados em êxtase, murmurando palavras que eu nunca ouvira dela, mais forte: amor. Não pares. O quarto cheirava a sexo e ao perfume dela, jasmim misturado com o couro caro do cinto dele jogado no chão. Eles não me viram de imediato, eu fiquei ali, paralisado, o ar preso nos pulmões como se eu tivesse mergulhado no Oceano Atlântico sem fôlego. Então, António virou a cabeça, os olhos castanhos, iguais aos meus, de tanto tempo juntos, arregalados em pânico. João. Merda, João. Mariana sentou-se num pulo, puxando o lençol para o peito, o rosto pálido como o mármore das estátuas em Belém. Não é o que parece. Por favor, escuta. Mas era exatamente o que parecia: 15 anos de mentiras, noites em que ela chegava tarde cheirando a ele, desculpas sobre viagens de negócios que coincidiam com as ausências dele. O negócio de vinhos. Metade era meu suor, minha herança do pai viúvo que morreu afogado em dívidas no Douro. E agora, eles o usavam para financiar esta traição. Eu via os papéis no criado mudo, contratos assinados às minhas costas para transferir ações para o nome dela. Saí sem uma palavra, desci as escadas correndo, o vômito subindo à garganta. Lá fora, o sol ainda brilhava, indiferente, iluminando os turistas que tiravam selfies junto à estátua do de Sebastião. Eu queria gritar, quebrar tudo, as vitrines das lojas de pastéis de nata, os candeeiros de ferro forjado que ladeavam a rua. Mas não gritei. Em vez disso, caminhei até ao Tejo, sentei-me na margem de pedra musgosa e deixei as ondas lambirem meus sapatos. O rio, esse traidor eterno, levava tudo: segredos, corpos, esperanças. Naquele momento, uma semente brotou no meu peito, não de dor, mas de algo mais afiado, mais frio. Vingança. Não o tipo romântico dos fados que ecoam nos bares de Alfama, mas o real, o que corrói devagar, como o sal no ferro. Voltei para casa naquela noite, fingindo normalidade. As meninas, Sofia e Inês, de 10 e 12 anos, corriam pela sala com os desenhos da escola, castelos de areia da Praia da Conceição, sonhos inocentes que eu jurava proteger. Mariana chegou às 23 horas, o cabelo desgrenhado,
o sorriso forçado. Cansada? Perguntei, servindo-lhe um copo de vinho tinto de Alentejo. Ela bebeu, alheia ao veneno que eu imaginava dissolvendo na taça. Muito. O António é um idiota com os números, mas salvou o dia. Ri, um riso seco como o vento do Alentejo. Ele sempre salva o dia. Naquela noite, enquanto ela dormia, revirei o armário dela. Encontrei as cartas, não digitais, mas antigas, de papel amarelado, escondidas numa caixa de joias que eu lhe dei no nosso casamento em Cascais. Cartas de António, datadas de 2 anos atrás. Meu amor, cada dia sentia um inferno em Lisboa. João suspeita. Não, ele é cego como sempre. E dela, volto para ti assim que puder. As meninas vão entender um dia. Entender? Elas eram o único puro naquela podridão, e agora eu via como a traição as manchava também, os olhares culpados de Mariana quando as beijava boa noite, o dinheiro desviado que poderia ter sido para as suas aulas de violino. A semente cresceu durante as semanas seguintes. De dia, eu era o João de sempre, reuniões no armazém, beijos nas bochechas das filhas, sexo mecânico com a esposa que agora me revirava o estômago. De noite, planejava. Pesquisei leis de divórcio em sites obscuros, contratei um detetive particular de Matosinhos, um ex-polícia chamado Rui, com cicatrizes de um tiroteio no Porto. Ele confirmou tudo, contas conjuntas secretas em bancos das Ilhas Caimão, um apartamento alugado em Cascais para os seus fins de semana românticos. António, o porco, usava o nosso dinheiro para comprar um iate no Estoril, sonhando com uma vida sem mim. O limite da mente humana é uma linha tênue, como o horizonte onde o Tejo encontra o céu. Eu sentia-o esticar-se a cada respiração, raiva que me fazia tremer as mãos ao volante do meu Renault antigo pelas curvas da Serra de Monsanto, culpa que me acordava às 3 horas com o peito apertado, imaginando as meninas sem pai. Mas a dor era um professor cruel, e ela me ensinava a ser invisível. Comecei a sabotar devagar, um relatório financeiro perdido que atrasou um carregamento para a Espanha, fazendo António soar em reuniões com clientes furiosos. Mariana notou, claro, estás distraído, amor. Mas eu sorria, beijava-lhe a testa, e no escuro, imaginava as chamas. Um mês depois, o primeiro golpe real convidei António para uma caçada no interior, perto de Évora, alces e javalis nas planícies alentejanas, como nos velhos tempos. Ele aceitou, aliviado, achando que eu perdoara. No carro, rumo ao sul pela A6, falei de tudo e nada, o sol poente tingindo os sobreiros de vermelho, o vinho que provaríamos à noite. Mas na minha mochila, trazia não balas, mas um frasco de sedativo roubado do veterinário de um amigo em Setúbal. Na cabana isolada, após o primeiro copo de medronho, verti-o no dele para brindar à amizade eterna, disse, e vi os olhos dele vidrarem. Ele acordou amarrado a uma cadeira de madeira gasta, o quarto iluminado apenas pela lua filtrada pelas persianas. João. O que é isto? Solta-me, estás louco. Ri, um riso que ecoou como um trovão distante. Louco. Tu foste o primeiro a enlouquecer, António. Com a minha mulher, no meu dinheiro, na minha vida. Ele suplicou, chorou, o grande António, o lobo do Barro Alto, reduzido a um cordeiro. Falei-lhe das cartas, das contas, do apartamento. Cada palavra era uma faca, torcida devagar. Não o matei aquela noite, em vez disso, gravei tudo num telemóvel escondido. Isto é o teu fim, mano. Amanhã, acordas como se nada tivesse acontecido. Mas o vídeo? Esse é meu. Deixei-o lá, dirigindo de volta a Lisboa com o coração acelerado, o asfalto da autoestrada borrado pelas lágrimas que eu negava. Em casa, Mariana esperava com um jantar frio. Onde estiveste? Caçada. Ele manda beijos. Sorri, e pela primeira vez, vi o medo nos olhos dela, um vislumbre do abismo que eu cavava. A vingança não é um ato, é uma erosão, lenta e inexorável, como o Tejo esculpindo a cidade ao longo de séculos. E eu, João Mendes, tornara-me escultor. As semanas seguintes foram um baile de máscaras no Rossio, onde os turistas aplaudem os artistas de rua sem ver as cordas que os manipulam. De dia, eu reconstruía o negócio, contratei um novo sócio, um rapaz ambicioso de Coimbra chamado Miguel, que não sabia das sombras do passado. De noite, editava o vídeo no meu portátil antigo, no quarto escuro do sótão da casa em Graça,
o som dos gemidos dele quando-nos aos escutadores como um fado desafinado. O rosto de António, contorcido em súplicas, era a minha meditação, repetia-o até que a raiva se transformasse em cálculo frio, como um xadrez jogado nas mesas do café Nicola. Mariana sentia a mudança. As mulheres têm esse sexto sentido, afiado como as garras de uma gata de rua em Alfama. Estás distante, João. O que se passa? Perguntava ela, servindo o bacalhau à brás que eu mal tocava. Eu olhava para ela, ainda bonita aos 38 anos, o corpo esguio moldado pelas aulas de yoga em Belém, os cabelos castanhos caindo em ondas que outrora me enlouqueciam. Agora, via apenas a traidora, a ladra de almas. Nada, amor. O trabalho. Mas os meus olhos traíam, ela evitava-os, fingindo interesse nos desenhos das meninas. Sofia e Inês eram o meu ancoradouro, as únicas luzes puras naquele mar de podridão. Sofia, a mais nova, com os seus cachos loiros herdados da avó minhota, desenhava barcos no Tejo com lápis de cor. Inês, séria como um filósofo de Coimbra, lia livros de Amália Rodrigues escondida debaixo dos lençóis. Eu levava-as aos fins de semana para a praia do Guincho, onde as ondas do Atlântico as faziam rir, esquecendo por horas o peso no meu peito. Pai, conta a história do rei que perdeu o trono por amor, pedia Sofia, construindo castelos de areia. E eu contava, alterando o final, o rei não perdoava, ele queimava o palácio e dançava nas cinzas. O detetive Rui ligou numa quinta-feira chuvosa, o tipo de chuva que Lisboa reserva para lavar os pecados das ruas. Tenho mais, João. Eles planeavam fugir para o Brasil, Rio de Janeiro, com o dinheiro desviado. Bilhetes de avião para o mês que vem, em nome dela e dele. O meu sangue gelou, como se eu tivesse mergulhado no oceano em dezembro. Brasil? O país das praias infinitas, onde traidores como eles podiam recomeçar, deixando-me com dívidas e filhas partidos. Obrigado, Rui. Manda os documentos. Desliguei e caminhei até à janela, vendo a chuva escorrer pelos vidros como lágrimas não choradas. O limite psicológico é assim, um empurrão, e cais no vazio. Eu caí, mas em vez de me afogar, aprendi a nadar nas trevas. Decidi acelerar. Marquei um jantar, de reconciliação, no Time Out Market, sob as arcadas do Cais do Sodré, onde o burburinho de risos e talheres abafava segredos. Convidei António e Mariana separadamente, como se fosse casual. Venham celebrar o novo contrato com Espanha, disse a ele, surpresa para ti, amor, a ela. Eles chegaram com meia hora de intervalo, ela primeiro, num vestido vermelho que realçava as curvas que eu conhecia de cor. Beijámo-nos na bochecha, o perfume dela me revirando o estômago. Depois, ele, fato cinzento, sorriso forçado, o aperto de mão mole como um peixe morto. Sentei-os frente a frente na mesa de carvalhos polidos, pedindo pratos que odiavam, polvo alagareiro para ele, que preferia bifes, salmão grelhado para ela, alérgica a peixe. O vinho fluía, um douro reserva que eu envenenava metaforicamente com olhares. A amizade, brinda eu, e vi os olhares deles cruzarem-se por frações de segundo, pânico disfarçado de confusão. Falei do negócio, dos lucros crescentes, e deixei cair a bomba casual. Rui, o detetive, encontrou uns papéis interessantes. Contas nas Caimão, bilhetes para o Rio. Alguém quer uma vida nova. O silêncio caiu como uma rede sobre peixes. Mariana engasgou com o vinho, tossindo, António ficou rígido, os nós dos dedos brancos no copo. Do que estás a falar, murmurou ele, a voz um sussurro rouco. Eu sorri, lento como o nascer do sol sobre o Tejo. Da vossa pequena conspiração. Achavam que eu era cego. Ou só burro o suficiente para sustentar o vosso ninho de amor. As lágrimas dela vieram primeiro, silenciosas, escorrendo pelo rosto como chuva em azulejos. João, por favor. Foi um erro. Eu amo-te, as meninas. Mas as palavras soavam ocas, como ecos num poço seco. António tentou a bravata. Estás a delirar, mano. Provas. Atirei o telemóvel sobre a mesa, o vídeo a reproduzir em volume baixo, as súplicas dele na cabana, o choro patético. Os turistas ao redor nem notaram. Lisboa é assim, uma cidade de segredos sussurrados em bares escondidos. Ele empalideceu, o suor brotando na testa como orvalho matinal. Apaga isso. Eu faço o que quiseres. E ali,
no coração pulsante do mercado, negociei o primeiro resgate, metade das ações de volta, o apartamento em Cascais vendido, o dinheiro repatriado. E o Rio? Esqueçam. O vídeo vai para a polícia, fraude, adultério, tudo. Saímos dali em táxis separados, o ar noturno carregado de ozono e traição. Em casa, Mariana caiu de joelhos no hall de entrada, agarrando-se às minhas pernas. Perdão, João. Foi o stress, o vinho. António forçou-me. Mentira, e nós dois sabíamos. Eu a levantei, segurei o rosto dela entre as mãos que outrora acariciavam, agora frias como mármore. Dormimos na mesma cama, mas não mais juntos. As meninas ficam comigo. E tu? Vive com o remorso. Ela soluçou a noite toda, mas eu dormi como uma pedra, sonhando com chamas lambendo as margens do Tejo. A psicologia da vingança é um labirinto, cada volta traz alívio misturado a vazio. Eu sentia-me mais forte, sim, o corpo endurecido por corridas matinais no Parque Eduardo VII, a mente afiada como uma navalha de barbearia no chiado. Mas à noite, o espelho devolvia um estranho, olhos fundos, linhas de amargura entalhadas como fissuras em oliveiras centenárias do Alentejo. As meninas notavam. Inês perguntou-me amanhã, ao pequeno almoço com pão de Mafra: pai, a mamã está doente. Ela chora muito. Abracei-a, o cheiro de leite e infância me encurando. É só uma fase, filha. O sol vai voltar. Mas o sol da minha vingança nascia torto. António pagou o resgate em parcelas, cada transferência um lembrete da sua fraqueza. Encontrei-me com ele num café em Belém, perto dos pastéis quentes que partilhávamos em juventude. Acabou, João. Eu saio do negócio. Ele parecia envelhecido 10 anos, a barba por fazer, os ombros curvados como um pescador minhoto após tempestade. Saia, sim. Mas não sem dor. Mostrei-lhe fotos, não do vídeo, mas de um investigador meu seguindo a mãe dele, viúva frágil em Vila Nova de Gaia, comprando pão fresco. Um escândalo destruiria ela. Imagina os jornais do Porto: filho de viúva devoto rouba sócio. Ele implorou novamente, mas eu parti, deixando-o com o pastel intocado e o peso do mundo. Mariana, por sua vez, tornou-se uma sombra na casa, cozinhava, limpava, beijava as filhas, mas evitava-me como se eu fosse o diabo em forma humana. Uma noite, encontrou-me no escritório, revendo contratos à luz de uma lâmpada de secretária. Deixa-me compensar, João. Terapia, o que for. Os olhos dela, verdes como os jardins de Monsanto na primavera, suplicavam. Por um segundo, hesitei, o amor residual, aquela teia pegajosa que nos une mesmo em ruínas. Mas lembrei das cartas, do gemido no hotel. Compensar. Com o quê? O teu corpo já não é meu, e a tua alma nunca o foi. Ela saiu, porta batendo como um tiro. O vazio crescia, um buraco negro devorando-me por dentro. Comecei a beber mais, não o vinho fino do negócio, mas gin barato de bares em Cais do Sodré, onde prostitutas e marinheiros trocam histórias de naufrágios. Numa dessas noites, um velho fadista, com rugas como mapas do Império Perdido, sentou-se ao meu lado. A dor é como o fado, rapaz, canta-a, ou ela canta-te. Ri amargamente. Eu canto vingança. Ele abanou a cabeça, a guitarra arranhando uma melodia melancólica. Vingança é um vinho azedo, bebendo, envenenas-te primeiro. Ele tinha razão, mas eu ignorei. O próximo passo era maior: divórcio. O advogado, um tubarão de letras de direito em Coimbra, preparou os papéis com cláusulas leoninas, custódia total das meninas, pensão mínima, o apartamento dela vendido para pagar dívidas fictícias que eu inflacionei. Mariana assinou tremendo, os dedos manchados de tinta como sangue. As meninas vão odiar-me. Não, odiarão a mentirosa que as abandonou por um pau. As palavras saíram cruas, e vi o limite dela quebrar. Ela gritou, quebrou um vaso de cerâmica de Estremoz, cacos espalhando-se como os fragmentos da nossa vida. Enquanto isso, António afundava. Ouvi rumores no armazém, ele perdia clientes, bebia demais, discutia com fornecedores em Porto. Uma tarde, recebi uma chamada dele, voz embriagada: vem cá, João. Vamos falar como homens. Marquei no mesmo hotel, ironia cruel. Lá, no lobby com lustres de cristal,
ele esperava, olhos injetados. Tu ganhaste. Mas e as meninas? Elas precisam de um tio. Ri. Tio? Tu és o demónio disfarçado. Ele atacou então, punho erguido, mas eu desviei, o meu corpo endurecido pelas raivas contidas. Segurou pela gola, toca-me, e o vídeo sai. A tua mãe, os teus amigos, toda Lisboa saberá. Soltou-me, caindo no sofá como um boneco quebrado. Naquele momento, vi a humanidade dele, o rapaz que me salvou de uma surra na escola, que chorou no meu casamento. Mas a traição apagara isso, restava apenas o inimigo. Parti, deixando-o ali, e desci para a rua, onde o Tejo brilhava sob as luzes da ponte 25 de Abril. O rio sussurrava, mais, João. Dá mais. E eu obedeci, porque o fogo da vingança, uma vez aceso, não se apaga com lágrimas. O outono chegou a Lisboa como um amante relutante, com chuvas finas que embaçavam as janelas do elétrico 28 e folhas amarelas varridas pelas calçadas de Alfama. As meninas adaptavam-se ao novo normal, eu contava histórias à noite, levava-as a museus no Lumiar, onde pintavam quadros inspirados em Paula Rego, cheios de sombras e segredos. Pai, por que a mamã foi embora? Perguntou Inês uma vez, os olhos grandes fixos nos meus. Às vezes, as pessoas perdem o caminho, filha. Mas nós encontramos o nosso. Mentira piedosa, dentro de mim, o caminho era um trilho de brasas. Mariana mudara-se para um apartamento pequeno em Campo de Ourique, perto dos mercados de peixe fresco onde comprávamos lagostas nos domingos felizes. Visitas supervisionadas aos sábados, sob o olhar atento de uma assistente social, uma mulher de meia-idade com óculos grossos, cheirando a tabaco e com paixão forçada. Ela via as meninas correrem para os braços dela, mas notava o meu silêncio, o jeito como eu me mantinha à margem, braços cruzados como barreiras. Ele está magoado, sussurrou Mariana uma vez, após as filhas irem brincar no jardim. A assistente assentiu. E tu? Destruída. Eu via a destruição dela como troféu, olheiras profundas, roupas folgadas que escondiam a magreza, o riso forçado quando Sofia lhe mostrava um desenho. Mas o troféu pesava, noites em que eu acordava suado, sonhando com o hotel, com os gemidos que agora ecoavam como acusações. A mente humana, quando pressionada, revela camadas podres, culpa misturada a ódio, amor residual como veneno lento. Comecei terapia, não por fraqueza, mas por estratégia. Um psicólogo em Restelo, Dr. Vasco, com sotaque alentejano calmo, ajudava-me a canalizar a raiva. A vingança é a ilusão de controlo, João. Liberta-a. Não posso. Eles merecem. Enquanto isso, António desmoronava publicamente. O negócio dele, o que restava após eu sugar as ações, afundava em dívidas. Ouvi de Miguel que ele vendia o iate no Estoril por metade do preço, bebendo fortunas em casinos do Algarve. Uma noite, ele apareceu à minha porta, chuva encharcando o casaco, olhos selvagens como um touro em Pamplona. Devolve-me a vida, João. Eu errei, mas tu estás a matar-me devagar. As meninas dormiam no andar de cima, eu o arrastei para a cozinha, servindo-lhe água em vez de vinho. Morrer devagar é o teu presente. Lembras-te da cabana? Das súplicas. Agora, sente. Ele caiu de joelhos, lágrimas misturando-se à poça no chão de azulejos. Por piedade. A minha mãe está doente, cancro no fígado. Ela não sabe de nada. O golpe baixo, a mãe dele, a senhora idosa que me tratava como filho em Gaia, assando pastéis de nata nas festas de Natal. Por um instante, o fogo vacilou, imaginei-a sozinha, o crucifixo na parede, orando por um filho perdido. Mas a memória das cartas reacendeu, João é cego. Ele não merece. Não, António. Tu não mereces piedade. Chamei um táxi, empurrei para dentro. Vai. E não voltes. A notícia da mãe dele chegou dias depois, via um e-mail anónimo, provavelmente ele, num ato desesperado. Cancro terminal, meses de vida. Senti um aperto no peito, não remorso pleno, mas uma rachadura na armadura. Dirigi até Gaia num fim de semana, as meninas no banco de trás cantando fados infantis. O Douro corria paralelo à estrada, vinhas outonais como tapetes vermelhos. Na casa dela, cheirando a incenso e bolos de fubá, encontrei-a frágil na cama,
pele translúcida como papel de arroz. João, meu menino. Onde está o Antônio? Abracei-a, mentindo. Ele vem, de Rosa. Está ocupado. Saí de lá com o coração pesado, o fogo agora misturado a cinzas. De volta a Lisboa, a vingança evoluiu para algo mais sofisticado, não só dor física, mas psicológica, como um veneno que corrói a alma. Contratei hackers, não os de Hollywood, mas rapazes discretos de bairros periféricos como Amadora, experts em redes sociais. Espalharam rumores subtis, posts falsos em fóruns de vinhos, acusando António de adulterar lotes com químicos baratos, e-mails anónimos para clientes dela, insinuando fraudes nas contas. Mariana perdeu o emprego numa agência de marketing em baixa, via numa cafetaria do Chiado, sozinha, revendo currículos com mãos trêmulas. Uma tarde, ela confrontou-me no parque da cidade universitária, onde as meninas jogavam à apanhada. És tu, não és? Os rumores, o meu trabalho. Para de me torturar. Os olhos dela, inchados de noites sem sono, imploravam. Parei, o vento outonal agitando as folhas dos plátanos. Torturar? Tu começaste, Mariana. Com beijos roubados, mentiras tecidas como teias. Ela tocou o meu braço, um gesto que outrora incendiava. Eu amava-te. Ainda amo. Foi um lapso, o Antônio. Ele era fácil. Fácil. A palavra cortou como navalha. Fácil como trair. Como roubar o futuro das tuas filhas. Virei-lhe as costas, chamando as meninas. Mas no carro, dirigindo pelas avenidas molhadas, chorei, lágrimas quentes, o tipo que queima como ácido. O Dr. Vasco notou na sessão seguinte: estás a perder-te, João. A vingança consome o vingador. Descrevi os sonhos, Antônio afogando-se no Tejo, Mariana gritando no fogo, eu rindo até a voz falhar. É catarse ou loucura? Ele pausou, tamborilando os dedos na mesa de mogno. Ambas. Para de cavar o túmulo deles e olha para o teu. Mas eu não podia, o limite da sanidade é elástico, e eu esticava-o até rasgar. Então, o erro, Antônio, desesperado, foi à polícia. Não com o vídeo, ele não tinha provas, mas com uma queixa vaga de ameaças. 2 inspectores apareceram no armazém, tipos de meia-idade com bigodes grisalhos e sotaque lisboeta carregado. Sr. Mendes, o seu sócio anterior alega assédio. Ri na cara deles, oferecendo café e pastéis. Assédio. Ele roubou uma mulher e o negócio. Perguntem a ele sobre as Caimão. Mostrei documentos limpos, o advogado preparara tudo. Eles partiram, duvidando, mas a semente da dúvida plantada me irritou. Liguei para Rui, Vígio. Se ele abrir a boca de novo, cala. Naquela noite, no bairro alto, bebi até o mundo girar. Uma mulher, morena, olhos de avelã, cheiro a lavanda, aproximou-se no balcão. Sozinho. Nome dela era Carla, de Faro, turista em busca de fado e aventura. Acabámos no quarto dela, corpos entrelaçados em lençóis amarrotados, o prazer um bálsamo temporário. Pela manhã, ela perguntou, o que te magoa tanto? Contei tudo, ou quase, a traição, a vingança. Ela tocou a cicatriz no meu peito, de uma queda de bicicleta na juventude. Deixa ir, João. O Tejo leva os pecados. Partiu, deixando um cartão com o número. Eu rasguei-o, mas as palavras ficaram. O fogo reavivou-se com uma descoberta, Mariana estava grávida. De quem? Não importava, o ultrassom que Rui fotografou numa clínica em Saldanha confirmava. Ela, sozinha, mão na barriga, lágrimas silenciosas. Liguei-lhe naquela tarde, voz neutra, parabéns. É dele. Silêncio, depois soluços. Não sei. João, ajuda-me. Ajuda. A ideia de um filho bastardo crescendo na sombra da nossa ruína me enfureceu. Aborta. Ou eu conto às meninas que a mãe delas é uma puta. As palavras saíram venenosas, e ouvi o clique da chamada cortada. Caminhei pelo Tejo ao pôr do sol, o céu em chamas refletido na água. O rio ria de mim, eterno, indiferente às tragédias humanas. A mente, do mau limite, sussurrava, mata-os. Mas a razão,
frágil como um fado interrompido, respondia, e as meninas? O conflito rasgava-me, camada por camada, revelando o monstro que eu sempre fora, só esperando o gatilho. O inverno de Lisboa é um manto cinzento, com neblina que engola as 7 colinas e ventos frios do Atlântico que uivam nos telhados de telha vermelha. As meninas embrulhavam-se em cachecóis de lã minhota, queixas de frio nas idas à escola em Alcântara, mas eu via nelas o florescimento. Inês ganhara um prémio de poesia, versos sobre o mar que guarda segredos mas devolve conchas, Sofia aprender a tocar viola, dedilhando melodias tristes que ecoavam na sala como fantasmas. Elas me salvavam, aquelas pequenas âncoras, de me afundar no abismo que eu próprio cavava. Mariana, agora um espectro, cancelara visitas, o telefone dela ia para a caixa de correio, mensagens não lidas acumulando-se como neve em Serra da Estrela. Rui confirmou, ela isolara-se no apartamento, barriga crescendo, comprando fraldas em farmácias discretas de Benfica. O bebé, se era de António ou um erro aleatório, era o meu novo alvo, não por ódio ao inocente, mas pela humilhação que representava. Imaginei as meninas descobrindo um irmão ilegítimo, o mundo delas rachando como o gelo no Douro em invernos rigorosos. Não vais ter essa alegria, murmurei para o espelho embaçado do banho, vapor subindo como fumaça de incenso. António, por sua vez, evaporara-se. A mãe morrera em novembro, funeral discreto em Gaia que eu evitei, enviando flores anónimas com um cartão, paz para os traidores. Ouvi de Miguel que ele vendera tudo, carro, casa no Restelo, e fugira para o sul, Faro ou talvez Espanha, deixando dívidas como pegadas na areia. Mas eu não parava, contratei mais olhos, uma rede de informadores como teias de aranha estendidas pelo Algarve. Encontra-o, ordenei a Rui, e faz com que sofra quieto. O Dr. Vasco pressionava nas sessões, estás a construir um império de ódio, João. O que resta quando cair? Descrevi o vazio, noites em que o vinho não adormecia, sexo solitário com prostitutas de cais do Sodré que me olhavam com pena, o espelho mostrando um homem oco, olhos como poços secos. Resta justiça, respondia eu. Mas ele via além, justiça ou sadismo. A mente humana quebra assim, vingança vira autodestruição. Ele sugeriu medicação, antidepressivos como os que o pai tomara antes de se afogar nas dívidas. Recusei, o fogo era o meu único calor. Então, o ponto de viragem, uma carta chegou pelo correio, envelope simples sem selo, pós-mar de Sevilha. Dentro, uma foto, eu, saindo do armazém, data de 2 dias antes. E uma nota manuscrita, para. Ou a próxima é das tuas filhas na escola. O pânico subiu como baile, o coração martelando, corri para a escola, encontrando Sofia e Inês intactas, rindo no recreio com cordas de saltar. Mas o medo instalou-se, um hóspede indesejado que me fazia verificar janelas à noite, trancar portas com 3 voltas. Era António, claro, vingança recíproca, o cão mordendo o dono. Liguei para Rui, intensifica. Encontra o porco. Ele rastreou até a Costa da Luz, um apartamento alugado em Ayamonte, fronteira espanhola, onde ele bebia sangria e namoriscava turistas alemães. Planejei a ida, um fim de semana, de negócios no sul, deixando as meninas com a avó em Sintra. Dirigi pela A2, o Alentejo passando em vinhas adormecidas, o rádio tocando fado de Marisa sobre amores perdidos. Cheguei ao anoitecer, o sol mergulhando no Atlântico como uma moeda de ouro. O apartamento era um cubículo fedorento, cheiro a peixe frito e desespero. Bati à porta, ele abriu, despenteado, garrafa na mão. João. Que merda. Empurrei-o para dentro, porta batendo atrás. A luta foi breve, ele, enfraquecido pelo álcool, eu, fortalecido pela fúria. Amarrei com cabos elétricos da cozinha, sentando-me na cadeira oposta, o mar rugindo pela janela aberta. A foto. As ameaças. Baixo demais, António. Ele cuspiu, sangue nos lábios. Tu começaste. Mataste a minha alma, agora eu mato a tua. Falei então, horas a fio, desenterrando o passado, a escola no Chiado, onde ele me defendeu de bullies, o casamento, onde ele foi padrinho, jurando lealdade, as noites de copos no bairro alto, sonhando impérios de vinho. Porquê, mano? O dinheiro. O sexo. Ele chorou, o corpo sacudindo. A Mariana. Ela disse que tu eras frio, distante. Eu amava-a primeiro, sabes?
Antes de ti. Revelação como soco, ela escolhera-me por estabilidade, mas o fogo dele a atraíra. E eu? O teu irmão. Desculpa, João. O diabo apanha os fracos. Naquela noite, o limite quebrou-se no meu peito. Não matei, em vez disso, cortei-lhe o cabelo com tesouras enferrujadas, uma humilhação bíblica, e gravei novo vídeo, ele nu, implorando perdão. Diz para a câmara, eu traí o meu melhor amigo. Ele disse, voz quebrada. Deixei-o lá, amanhecendo na fronteira, e regressei a Lisboa com o peso de um cadáver invisível. O Dr. Vasco diria masoquismo, eu chamava expiação parcial. Mariana ligou dias depois, voz fraca, o bebê. Perdi-o, stress, disse o médico. Silêncio meu, depois, bom. Mas as palavras soaram ocas, o fogo diminuía, deixando cinzas. Ela soluçou, vem ver-me. Por piedade. Fui, contra a razão, ao apartamento em Campo de Ourique. Ela abriu a porta, pijama largo, barriga vazia, olhos vermelhos. O lugar cheirava a chá de camomila e tristeza. Sentámo-nos no sofá gasto, ela encostando a cabeça no meu ombro como nos primeiros anos. Eu errei, João. Mas tu me destruíste. As lágrimas dela molharam a minha camisa, por um momento, abracei-a, o cheiro familiar despertando memórias, casamentos em praias do Algarve, risos nas festas de São João. Mas o abraço quebrou-se, levantei-me, frio. Destruíste-me primeiro. Agora, vive com isso. Saí, a chuva de inverno batendo como palmas irónicas. No carro, liguei o rádio, notícias de uma tempestade no Tejo, ondas altas engolindo barcos. Senti-me assim, engolido, mas lutando. As meninas salvaram o Natal, árvore no canto da sala, luzes piscando como estrelas de Belém, presentes embrulhados em papel de azulejos. Cantámos canções tradicionais, comemos rabanadas doces, e por horas, esqueci. Mas à meia-noite, brindando com vinho espumante, vi sombras, Sofia perguntando pela mãe, Inês desenhando uma família partida. O fogo, adormecido, chispeou novamente. Não acabou, sussurrei para o vazio. A primavera irrompeu em Lisboa com fúria vegetal, jacarandás rostos explodindo nas avenidas, o ar perfumado por madressilvas trepando muros de alfama, o Tejo brilhando como safira sob o sol renascido. As meninas floresciam, Sofia inscrevera-se em aulas de dança no Teatro Camões, os pés leves como folhas ao vento, Inês mergulhava em livros de Saramago, questionando o mundo com olhos de adulta prematura. Eu, porém, murchava, o negócio prosperava sob Miguel, mas o sono fugia, substituído por vigílias onde planeava o golpe final, um xadrez psicológico onde o rei adversário cairia sem luta. António reaparecera nas sombras, Rui avistara-o em Lagos, Algarve, trabalhando como barman num clube de praia, bronzeado falso escondendo olheiras. Ele pergunta por ti, disse Rui ao telefone, voz neutra como um relatório meteorológico. Diz que quer paz. Paz. Ri, amargo, caminhando pelo Jardim Botânico de Lisboa, onde orquídeas exóticas sussurravam segredos tropicais. Paz é para os mortos. Marca o encontro. O local, uma falésia isolada perto de Sagres, onde o Atlântico ruge eterno, engolindo navios como o passado engole pecados. Dirigi para sul numa manhã de maio, o Alentejo passando em campos de trigo dourado, o rádio tocando fado de Carlos do Carmo sobre despedidas. Cheguei ao entardecer, o sol poente tingindo as ondas de sangue. Ele esperava, magro como um cão de rua, camisa desbotada pelo sal, João. A voz dele, rouca pelo mar, estendia a mão. Ignorei-a, sentando-me numa rocha musgosa. Fala. Ele contou, meses de inferno, empregos perdidos, noites sem abrigos de faro, o fantasma da mãe assombrando sonhos. Eu mudei. Ajuda-me a voltar. Olhei para o mar, gaivotas gritando como almas penadas. Voltar. Para quê? Para roubar mais. Ele negou, lágrimas salgadas misturando-se ao spray. Não. Eu amo-te como irmão. E a Mariana? Foi erro. Erro. A palavra reacendeu o fogo, levantei-me, agarrando-o pela gola. Erro. Tu fodi-la na minha cama, no meu hotel. Ele não resistiu, corpo mole. Perdão. Eu pago.
Naquele momento, o abismo psicológico abriu-se. Vi não o traidor, mas o homem quebrado, reflexo do meu próprio vazio. Soltei-o, caindo ao lado, o vento uivando. Porque nós, António, éramos invencíveis. Ele soluçou, ambition. O vinho, o dinheiro. E ela era o prémio. Falámos horas, o sol mergulhando, estrelas emergindo como testemunhas mudas. Pela primeira vez, perdoei, não totalmente, mas o suficiente para oferecer uma ponte. Trabalha para mim, no armazém. Sem sócio, só empregado. Prova-te. Ele assentiu, olhos brilhando. Obrigado, mano. Regressei a Lisboa leve, como se o mar tivesse lavado parte da sujeira. Mas a leveza era ilusória, o Dr. Vasco avisara, o perdão é frágil como cristal de Murano. E era. Dias depois, vi e-mails dele, não traidores, mas cartas para Mariana, suplicando reencontro. Ele não muda, murmurei, o fogo chispeando. Mariana, recuperada do aborto, tentava reconstruir, novo emprego numa galeria de arte em Chiado, cabelos curtos como renascimento. Marcou café connosco, eu, ela, as meninas, num terraço com vista para o castelo. Sofia correu para ela, abraços apertados, Inês hesitou, mas cedeu. Eu observava, distante, o sol dançando nas taças de sumo. Obrigada por vires, disse ela, voz suave como brisa de primavera. Quero ser mãe de novo. Para elas. As meninas riram de anedotas, mas eu vi o subtexto, ela reconquistando terreno. Naquela noite, confrontei-a por telefone, não uses as filhas para voltar. Ela riu, triste, não é isso. Eu mudei, João. Terapia, meditação no mosteiro de Alcobaça. Deixa-nos tentar. Tentar. O coração acelerou, memórias de noites apaixonadas em hotéis de Óbidos colidindo com a traição. Não. És veneno. Desliguei, mas o veneno era mútuo, sonhei com ela, corpos entrelaçados, acordando suado e confuso. O clímax veio em junho, Festival de Santo António nas ruas de Alfama. Sardinhas grelhadas fumegavam, manjerico nos bolsos, multidões dançando fado e marchas. Levei as meninas, mas António apareceu, convidado por mim para provar lealdade. E Mariana, por acaso ou destino, estava lá, vestido florido, riso forçado entre amigos. Vi-os verem-se, um olhar, um toque casual no braço, faísca reacendendo. A raiva explodiu como fogos de artifício sobre o Tejo. Arrastarei-o para um beco escuro, longe dos sardinhas e canções. Novamente. Após Sagres. Ele negou, foi coincidência. Mas os olhos traíam. Empurrei-o contra a parede de azulejos rachados, punho erguido. Acaba aqui. O soco acertou o estômago, ele curvou-se, vomitando vinho e sardinha. Para, João. Pela amizade. Amizade. Ri, insano, o eco das marchas abafando o caos. Então, ela apareceu, atraída pelo barulho. João. O que fazes? Segurei-a pelo pulso, unhas cravando. Vês? Nunca muda. Ela gritou, debatendo-se, estás louco. Solta. A multidão notou, polícias de festa aproximando-se. Soltei-os, correndo pelas ruelas labirínticas de Alfama, coração disparado como tambor de marcha. Escondi-me num bar de fado, pedindo gin duplo, o cantor lamentando, ai, a minha sina, como banda sonora da minha queda. Na esquadra, horas depois, chamaram-me por altercação, os inspetores do inverno reconheceram-me. Novamente, Sr. Mendes. O seu ex-sócio queixa-se. Ri, algemado temporariamente. Queixa. Ele merece pior. Libertaram-me com advertência, mas o dano estava feito. António fugiu de novo, Mariana pediu ordem de restrição, as meninas choraram ao telefone. Pai, o que aconteceu? O limite rompido, regressei a casa, trancando-me no sótão, garrafas vazias rolando como soldados caídos. O Dr. Vasco internou-me voluntariamente numa clínica nos arredores de Sintra, paredes brancas como rendas de Viana, sessões diárias onde desenterrei a raiz, não só a traição, mas a minha própria frieza, o pai distante que me ensinou homens não choram. A vingança foi fuga, admiti finalmente, lágrimas quentes.
fuga do amor que ainda sinto. Semanas de névoa medicamentosa, visitas das meninas através de vidros, desenhos colados na porta, volta, pai. Saí transformado, não curado, mas cicatrizado, o fogo agora brasa, controlável. O verão regressou a Lisboa com calor sufocante, o Tejo um espelho de mercúrio refletindo torres de apartamentos e o céu sem nuvens. Eu saíra da clínica em julho, corpo leve de medicação, mente um mosaico de fragmentos recompostos. O negócio corria sozinho sob Miguel, contratei uma governanta para as meninas, uma senhora de Trás-os-Montes com mãos calejadas e histórias de lobos. Elas perdoaram-me rápido, crianças são assim, esponjas de afeto, mas o remorso meu era uma âncora, puxando-me para o fundo em noites quietas. António contactara via intermediário, em Espanha, reconstruindo como vendedor de azeite em Sevilha, longe do vinho e das tentações. Diz que sente falta, transmitiu Rui. Ignorei, mas enviei um cheque anónimo, não perdão, mas piedade, o tipo que o Dr. Vasco chamava passe para a cura. Mariana, por sua vez, mudara-se para Porto, emprego numa editora de livros, longe das restrições. Cartas chegavam, as meninas crescem sem mim. Deixa-me voltar, nem que seja como amiga. Rasgava-as, mas guardava uma, lida à luz da lua, eu errei, mas tu me ensinaste o inferno. Agora, aprendo o céu. O reencontro final foi inevitável, como o ciclo das marés no Tejo. Setembro, vindimas no Douro, convidei-a para uma visita às filhas, mas era armadilha para mim mesmo, teste de fogo extinto. Encontrei-a na estação de São Bento, azulejos azuis contando histórias de reis e navegadores. Ela emagrecia, cabelos longos novamente, sorriso tímido. João. Abraço breve, cheiro de lavanda evocando fantasmas. Dirigimos para as vinhas, as meninas no banco de trás cantando canções de colheita. Nas encostas de pinhão, sob videiras carregadas de uvas pretas, caminhamos. As filhas corriam à frente, cestos aos ombros, rindo com o sumo roxo manchando dedos. Eu casei de novo, disse ela, voz baixa como o rio abaixo. Um professor, em Vila Real, tranquilo. O soco veio suave, não dor, mas alívio, ela seguira, como o Tejo para o mar. Bom para ti. Parei, olhando as uvas maduras, suculentas como pecados prontos para prensar. Eu perdoei. Não esqueci, mas perdoei. Ela chorou, mão na minha. E eu? Perdoas-me. Hesitei, o vento do Douro agitando folhas como confetes. Sim. Pelas meninas. E por mim. Beijámo-nos na bochecha, selo de paz frágil, e juntámo-nos às filhas, colhendo uvas que esmagámos com pés descalços, o mosto quente entre os dedos como sangue purificado. Meses depois, António voltou, não como sócio, mas como capataz no armazém, mãos calejadas provando lealdade em caixas empilhadas. Bebemos um copo no final do dia, vinho jovem de 2025, amargo mas promissor. Obrigado, João. Pelo segundo fado. Ri, brindando, que não haja terceiro ato. Agora, aos 43, caminho pelas ruas de Lisboa com leveza, o sol batendo nas varandas de ferro, o elétrico rangendo curvas, o Tejo eterno levando as cinzas. A mente humana, do mau limite, reconstrói-se devagar, cicatrizes como medalhas, fogo transformado em luz. As meninas crescem, Mariana visita sem sombras, António ri nos jantares de família. Não é final feliz de postal, mas real, Gaigoc, lógico, com emoções nuas como o Atlântico em tempestade. Eu, João Mendes, aprendi, a vingança queima, mas o perdão ilumina. E em Lisboa, cidade de fados e renascimentos, escolho a luz.